Saudações aí os internautas, os alunos, você que gosta aí de programação. Nosso objetivo é fazer uma sequência de 4 vídeos para fazer um CRUD, né? Aquelas 4 operações de banco de dados, né? Pesquisar, incluir, alterar e o apagar, o delete, né? Aqui é o professor Mota. A partir de agora nós vamos construir o nosso CRUD. Perfeito. Eu vou montar da seguinte maneira. Na internet você pode encontrar aí diversas maneiras de fazer um CRUD. Estou fazendo aqui de uma forma que eu considero bem otimizada. Não vamos usar nenhum framework, vamos usar aqui tudo no braço, né? Nessa imagem que você está vendo vai ser a, o mapa, como se fosse o mapeamento dos arquivos. Nós temos aqui um arquivo chamado banco.php que ele vai fazer todo o controle de conexão com o banco, né? E o SQL vai estar aqui dentro. Nós temos 3 arquivos, que é o form que faz a busca, o de cadastro de o alterar, que eles são a parte do front-end, né? Que já está montado, já deixei montado para a gente ganhar tempo. Aqui tem HTML, CSS de Bootstrap. Os 3 arquivos vão ser controlados por um arquivo em JavaScript. Esse arquivo vai se chamar controle. Então, o JavaScript, né, juntamente com o jQuery, vai procurar um arquivo PHP chamado processa dado. Esse, por sua vez, vai se comunicar com o banco. Então, é nesse esquema que nós vamos trabalhar, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso... Vou trabalhar com o Champ aqui, vou dar um Start no Apache, no MySQL. Agora eu vou aqui no meu front-end banco de dados, só mostrar como é que está a estrutura do banco. O banco aqui só tem uma tabela, é só para teste. A tabela se chama dbfunc e já tem esse pessoal aqui cadastrado, ok? Vou mostrar aqui como é que é a estrutura do nosso projeto. Eu estou aqui, os arquivos que eu preciso estar dentro da pasta funcionário. Tá aqui os nossos arquivos já pré-fabricados, digamos assim. E vamos colocar os códigos dentro dele. Essa aula inicial, vamos fazer o form busca. Inicialmente, eu vou mostrar apenas o banco, né? Que o banco está aqui fora. Eu vou abrir ele aqui. Pronto, esse aqui é o nosso banco, é uma classe. Ela vai usar PDO, é um método de conexão mais, digamos assim, um pouquinho mais seguro. Vamos usar a classe, é uma classe banco que conecta através do PDO. Então você pode ver aqui o método construtor. Nós temos que passar uma tabela aqui, o nome da tabela, um parâmetro. E aqui nós temos as variáveis de conexão. O nome do nosso banco se chama, deixa eu conferir aqui, dbmota. Então, eu vou colocar aqui dbmota. Pronto. E aqui, nessa linha de comando, ele faz a conexão. Na hora que a gente fizer a instância da classe, ele automaticamente faz a conexão. E nós temos os vários métodos, né? Aqui já todo pré-configurado. O método para inserir, o método para buscar, o método busca unitário, o método alterar e o método de apagar. Pronto, nós só vamos chamar esses métodos, não vai ficar tudo abstraído nessa classe. Vou iniciar aqui o projeto para vocês verem. O nosso projeto se chama CRUD, está aqui ele. O login aqui não tem nada, é só clicar nesse botão. Pronto, nós vamos se concentrar aqui, ó. Tudo isso aqui já vai estar disponível para você baixar. Então tá aqui, ó, funcionar. O que é que eu quero? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui juntos é o busca. Então quando eu clicar no buscar, deve aparecer aqui os nomes do funcionário com os respectivos dados. Então eu vou abrir esse arquivo aqui no meu editor de código. Vamos começar pelo form busca. Pronto. Esses arquivos aqui são só arquivos de complemento para ficar mais fácil de entender. Então, veja que eu estou incluindo
o head, o menu. Deixa eu só conferir se está tudo ok aqui. Tá tudo ok aqui. Então aqui, ó, nós vamos ter algumas bibliotecas, né? Vai estar aqui dentro, né? O Switch Alice que nós vamos usar, algumas máscaras, tá tudo aqui nesse arquivo, né? O projeto, o projeto já está ok. Aqui nós temos aqui o cabeçalho da tabela e aqui, ó, pessoal, veja o nosso a nossa busca, né, vai aparecer aqui dentro desse corpo tabela. Eu estou dando um identificador aqui e o que eu fizer no PHP junto com o jQuery e o JavaScript vai atualizar bem aqui, certo? Nós estamos no form busca. O form busca ele tem que se comunicar com o arquivo de controle, conforme o nosso gráfico. O form busca se comunica com o arquivo de controle. Vamos fazer da seguinte maneira. Vai ser assim, bem aqui embaixo, na última linha do meu corpo, eu vou colocar essa tag e aqui eu boto essa propriedade e vou colocar o nome do arquivo que eu quero incluir no meu projeto. Então, pronto. A partir de agora, todos os controles JavaScript vai ser feito aqui dentro. Pronto. Então, o meu front já está feito. Eu vou controlar através do controle. Então, vamos agora trabalhar aqui, fazer o código do JavaScript. Vou abrir aqui o arquivo, certo? Vou abrir aqui no Notepad mesmo. Pronto, não tem nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um código ao clicar no botão. Então, é isso aqui, ó. Ao clicar nesse botão, ele vai fazer alguma coisa. Qual é o nome desse botão? Volto para cá, voltar aqui no Form Busca e vamos verificar que esse botão se chama btn buscar. Eu vou trabalhar com ele. Vou no meu JavaScript, vou usar aqui esse padrão do jQuery, né, usando o hashtag aqui e o método que ele vai fazer aqui é o clique, né? Então é ao clicar nesse identificador, né? Isso aqui é o padrão do jQuery, né? Você bota esse hashtag para acessar o ID. Então, o clique, o método clique, ele exige que eu passe uma função sem parâmetro e o corpo da função eu vou botar meu código, né? Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o que eu digitar aqui dentro, nesse input, né? Como é que esse input está renomeado? Qual é o ID desse input? Vamos aqui no form busca. Esse input, ele se chama... Cadê ele? Bem aqui, se chama pesquisa. Esse se chama pesquisa. Então, vou identificar ele aqui no jQuery. Vou criar uma variável. Vou aqui criar uma variável. Vamos fazer com let, né? Let. Vou criar uma variável chamada texto. Que ele vai receber aquele componente, né? Aquele input, né? Se chama pesquisar. Vou receber o valor dele. Ponto .val. Ou ponto .value do JavaScript. Perfeito. Já recebi o meu componente. Agora eu vou usar uma função muito conhecida de vocês, chamada post, que é a função que vai enviar os dados para um arquivo PHP e me retornar alguma coisa. Então o post é muito legal porque eu vou passar os dados via post para um arquivo PHP e ele me retorna algo. Então é uma função que existe três parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo. O nome do arquivo se chama processadados.php. Eu vou passar algumas variáveis e ela me retorna uma função com uma variável. Eu posso colocar qualquer nome aqui, eu vou botar retorno. E aqui é o corpo da função. Eu vou botar aqui um comentário, fim do post. Pronto, perfeito. Então, a função exige três coisas. O arquivo, as variáveis que vai chegar nesse arquivo e ela me retorna alguma coisa através dessa variável. O que que eu vou passar? Eu vou criar aqui uma outra variável, já vocês entendem,
chamado letra. A letra do CRUD, né? Essa letra vai representar o CRUD. Eu vou passar aqui a letra R. R de leitura, né? Read, né? Então aqui eu vou passar o texto, vírgula, a letra. Por quê? Eu vou passar para esse arquivo duas variáveis através do método post. Bom, quando chegar lá, vou fazer algum código PHP e o resultado do código vai vir para cá, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, o resultado do código, eu vou atualizar ele dentro do meu form busca. Eu vou atualizar ele bem aqui, ó. Vindo aqui no meu form busca, aqui não tem nada. Vai ter que aparecer alguma coisa aqui. Então você já percebe que isso aqui é o corpo da tabela. Ó, comecei a tabela, o cabeçalho da tabela, que é o content head, e o tbar. Aqui nessa linha aqui vai aparecer o resultado da minha busca. Então eu vou acessar através desse ID. Então vai ser o seguinte, né? Boto hashtag o ID ponto. O que eu quero fazer nesse ID corpo tabela? Quero mudar o HTML dele, né? Isso aqui é jQuery, né? O que vai, qual tipo de HTML? O que vier do retorno. E lá no meu arquivo de processo dado, eu vou desenhar aqui as linhas da tabela que vai ser montada dentro desse carinha aqui. Ok, teoricamente já está feito o nosso arquivo buscar. Vamos agora trabalhar com esse carinha aqui, o processo dados. Vou abrir ele aqui. Vamos começar com ele. Ele não tem nada aqui, ó. Só tem um switch, né? O switch é a mesma coisa do if, de uma maneira diferente. No meu processo dados, eu vou receber as duas variáveis que eu estou mandando aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse comando aqui para incluir, ele vai ter vai trabalhar com banco de dados. Então, eu vou incluir o arquivo banco.php, porém, esse arquivo não está na mesma pasta, ele está fora da pasta. Eu vou botar // para ele voltar uma pasta, porque ele está fora da pasta do meu projeto. Pronto, incluí o banco. Agora, eu vou criar um objeto. Eu vou chamar de f. F relativa a funcional. Ó, estou criando a variável f, que vai ser a instância da classe, né? Esse bicho chato aqui. A classe se chama banco. Pronto, então, como eu já incluí aqui o arquivo, criei um objeto e instanciei a classe. Pronto, agora eu já posso trabalhar com o meu banco de dados. Eu vou criar uma variável aqui chamada letra, que vai receber o que vem do arquivo busca, né? Então eu vou chamar através do post. Eu não vou nem fazer aqui aqueles comandos para limpar, ou como o pessoal fala no jargão, para sanitizar, né? Depois você faz a parte de segurança, de melhoria. Eu vou ser bem mais objetivo aqui, né? Então, lembrando, aqui não tem a parte de segurança, né? Então, seria uma outra aula. Então, essa letra vem através do post. De onde é que está vendo isso? Bem aqui, ó, do meu arquivo. Ó. Lembrando aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, a imagem mais uma vez. O meu form busca se comunica com o controle se comunica com o processo dados. Então, ele se comunica através do método post. Aqui é de um script entre processo dado e controle através do método post. Aí, ó, veja bem, aqui no controles, o método post manda duas variáveis, o texto e a letra. Eu tenho que receber essas duas variáveis lá. Inicialmente vou receber a letra e no switch eu vou fazer o seguinte, ó, letra. Então, caso escolha a letra, né? Caso ela seja um C, faça alguma coisa. Porém, como eu estou na busca, eu quero fazer o R. Ó. Essas letras são as letras da letra CRUD, ó, da palavra CRUD, ó, C-R-U-D. O C é o create, né, que seria o insert. O R é o read,
que seria a busca, né? Então agora eu vou fazer a busca. Então, perfeito. Como é que eu vou fazer a busca? Eu vou fazer a busca. Primeiro eu vou receber aqui, ou criar uma variável texto que vai receber através do super global post. Isso aqui é PHP, né? Todo mundo sabe que isso aqui é muito simples, é o PHP. E a variável que o controle está me mandando. Ele está me mandando a variável texto. Então, isso aqui, essa palavrinha que está entre aspas, ela está vindo lá do arquivo controles. Ok? Pronto, agora eu vou criar uma outra variável chamada SQL. Só para fazer a busca, né? Ó. Ah, pessoal, tem só um detalhe aqui, né? Agora que eu me toquei, que eu cometi um pequeno erro. Não é assim que instancia, então um pequeno erro. Vamos consertar aqui. Para instanciar a classe é dessa maneira, ó. New e o nome da classe. A classe banco, tá aqui ela, se chama banco. Banco, desse jeito aqui, com B maiúsculo. Só que ela exige que eu passe no construtor o nome da tabela. O nome da nossa tabela, nesse caso, é tbfunc. Né? Se você olhar lá no banco de dados, nós chamamos ela de tbfunc. Então, o banco, aqui no método construtor, ele quer saber o nome da tabela que eu vou trabalhar com ela. Pronto, agora está correto. Tudo isso aqui está, essa classe virou um objeto F. Eu vou fazer um SQL aqui, que vai ser bem simples, select, asterisco, from, tbfunc. Então, selecione toda a tabela funcionário quando o nome é like. Tem duas maneiras da gente fazer essa consulta, né? Ó, usando o PDO. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou botar com aspas duplas. Que aí eu posso colocar aspas simples dentro. Aqui eu vou botar essa variável com aspa dupla e eu posso fazer assim, ó. Para ele pegar para qualquer parte do nome. Então eu posso fazer assim, é mais simples de entender. Porém, o pessoal por aí dizem que, o pessoal da segurança, seria melhor eu colocar uma variável, um parâmetro aqui, ó. Isso aqui dá certo, mas pode ser assim também, ó. Eu vou criar uma variável aqui, né, chamada texto. E aí, essa variável não é essa, estou criando aqui. É um parâmetro, né? Isso aqui só é usado quando se usa PDO. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável que vai ser um array de dados. Agora, esse array de dados vai chamar um método da classe banco, que é do objeto f. Então, o meu objeto f, que aponta para o método busca, certo? Pronto, eu já estou fazendo a busca. Vamos lá no banco, ó, o método busca. O que ele precisa? O método busca precisa de um SQL e de um parâmetro. E ele vai me retornar um fetch-all, que isso aqui ele vai me retornar um array. Eu vou transformar no array. Então, eu vou passar aqui o SQL, que já está feito aqui na variável, e o parâmetro, que eu passo da seguinte maneira, eu passo por colchete. O meu parâmetro, eu vou botar entre aspas, eu chamei ele de texto. E o valor desse parâmetro é como se fosse um vetor, é um vetor associativo. Vai ser a variável texto. Parece uma viagem, mas você tem que se acostumar. Ó, a variável texto, nesse momento, vai ser substituído por isso aqui, ok? Caso eu queira passar direto aqui, ó, a variável no PHP, eu não boto parâmetro, não boto nada aqui, ó. Eu boto isso aqui em branco. É outra maneira. Por exemplo, vamos deixar assim, né? Então eu estou passando aqui um parâmetro para ficar mais seguro. Estou transformando isso aqui na variável texto. Perfeito, já fizemos a busca, ok? Eu só vou testar agora o seguinte.
eu vou fazer um teste aqui. Se não tiver, ó, se esses dados aqui, se os dados, aliás, vou usar esse comando do PHP, empty, né? Eu estou dizendo o seguinte: se esse array, ó, esse método aqui, transforma essa pesquisa no array. E agora eu vou trabalhar com array. Ou seja, se o array não estiver vazio, faça alguma coisa. Se ele estiver vazio, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Echo sem dados na pesquisa. Pronto. Aí aqui eu vou fazer um comando especial para ler array. Esse comando é o for each. Pronto, o comando for each. Eu passo aqui uma nova variável. Eu acesso aqui os meus dados e transformo ele em outra variável, né? Então, o meu dados agora vai se chamar ln. Abre e fecha chaves aqui. E agora eu vou fazer o comando de escrever, né? Vou abrir aspas. Vou dar um eco, né, para escrever. Vou escrever aqui uma linha da tabela. Pronto, fiz a linha da tabela. Pronto, dentro da linha eu vou fazer aqui 4 colunas com TD, né? TD barra TD. Eu estou montando um HTML. Se vocês vão já entender. Vou fazer 4 colunas. Essas colunas vão ser concatenadas com variáveis. Vou colocar o ponto aqui no PHP. O ponto é para concatenar. São 4. Por que 4, professor? Relativo a cada campo da tabela. E aqui, dentro dessa concatenação, eu acesso os dados do meu vetor. Ó. O ID, lá na tabela, se chama ID func. ID func. Vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. Opa. Vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. Esse editor está atrapalhando aqui. Vamos lá. Ó, o ID func, o nome. Isso aqui é o que vai estar entre colchetes. É exatamente o nasce, que eu acho que se chama nascimento. Vou só conferir aqui o banco de dados. Nasce e salário. Salário, perfeito. Pronto, provavelmente já é para estar tudo funcionando. Agora vamos testar, não é isso, pessoal? Já montei o meu SQL. O eco, pessoal, vai ser o retorno. Ele está aqui acusando uns errinhos. Vamos já ver que erro é esse, né? Defunc. Eu tenho que fechar aspa aqui e abrir aqui, ó. Para dar certo, ó. Fecha, concatena. Só para concatenar aqui as variáveis do eco, né? Pronto, agora deu certo. Então, esse cara aqui revisando toda a função de banco de dados está aqui. Aqui eu só estou imprimindo um vetor. Pronto, agora vamos ver aquela hora que você faz e você começa a tirar 1000 erros, né? Vamos lá. Rapidez aqui. Vou atualizar. Lembrando aqui, ó, nós estamos aqui em funcionário. Opa, deu um errinho aqui, deixa eu ver. Abriu, funcionário. Vou clicar em pesquisar. Ele está me dizendo aqui que tem um erro na linha 26 do arquivo processa dados. Vamos ver aqui na linha 26. Bem aqui, é um ponto e vírgula, ok. Bora lá. Vou atualizar aqui, pesquisar. Ó, ele deu 100 dados na pesquisa, ele não conseguiu trazer nada. Vamos conferir aqui, eu gosto sempre de fazer isso aqui. Bem aqui, eu vou fazer isso aqui, esse comando aqui, o print R, print underline R, vamos tirar esse dado. Vou ver o que está me trazendo no vetor, os dados. E aí eu vou fazer o seguinte, vou digitar esse comando aqui, para ele não fazer mais nada depois daqui. Aqui eu vou ver se está vindo alguma coisa do vetor, ok?
pesquisar, tá vindo zero. Vou lá no banco de dados agora e tá me retornando zero. Vou aqui no banco, no método busca, e deu algum erro, né? Ó, quer dizer que ele não fez a consulta, né? Bora aqui, é só pesquisar se o nome do banco está correto, DB Mota, certo? Vamos analisar nosso código aqui. O nome do método está correto, deixa eu ver aqui, busca. O nome do método correto é busca, ok. Um momento aqui. Vamos fazer um teste assim, para ver se a gente ganha tempo aqui, né? Para não ter que estar pesquisando. Nós vamos fazer assim, eu não vou passar nenhum parâmetro. Vamos fazer, ver se melhora aqui. Passar zero parâmetro e vou tirar esses dois pontos aqui e colocar exatamente a variável. Então, você sabe quando eu boto aqui esse símbolo de percentagem é qualquer parte do nome. Então, aqui já vem direto a variável, já boto no SQL, o SQL é executado sem nenhum parâmetro. Vou salvar, vou aqui atualizar, vou só pesquisar. Então, ó, você já pode ver que ele me trouxe um vetor aqui. Agora eu vou organizar esse vetor, não é isso? Então, um vetor do tipo associativo, ou um array associativo. Vou apagar esse comando aqui. Agora eu vou deixar aqui o meu código funcionar. Vamos ver como é que está agora. Vou pesquisar de novo. Perfeito, pessoal. Veja bem, perfeito. Então, se eu colocar aqui MAT e clicar em pesquisar, ele trouxe o Matheus. Tem mais uns detalhes aqui. Eu quero que apareça um botão aqui, alterar e excluir. Então, vamos fazer isso via HTML. Volta aqui para o nosso processo de dados. Vamos fazer aqui mais uma coluna aqui. E vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer com a tag A mesmo, né? A barra A aqui. Vamos fazer nosso primeiro botão com a tag A, né? De âncora. Então eu vou botar isso aqui, href, passar um link cego aqui. Não vou usar ele, vou dar um ID. Vou dar um ID. O ID vai ser. Eu quero que o ID fique exatamente esse cara aqui. Tá bom? Esse ID do funcionário. Então vai ser assim, ó. Aspa dupla. Aspa simples aqui, ó. Aspa, sim, aspa simples. Não, eu comecei com aspas simples aqui, ó. Então eu tenho que concatenar isso aqui com aspas simples. Da seguinte maneira. Ó, o ponto é para concatenar. Certo? E aqui vai ser o botão alterar. Pronto. Eu vou só botar aqui um efeito de botão. Então a classe aqui. A classe do boot é btn. btn traço, por exemplo, info. Certo? Então, eu estou passando aqui no alterar e o texto vai ser alterado. O ID, esse ID eu vou precisar dele lá no meu excluir. Como são dois botões, eu vou copiar e colar isso aqui. Colar aqui na linha de baixo. Agora, a mesma coisa com o botão excluir. Porém, vai ter um probleminha aqui, certo? Eu vou só clicar aqui, ver se está funcionando. Ó, já apareceu os dois botões, perfeito. Então, vamos lá. Está aqui essa data ao contrário, né? Mas eu vou melhorar isso aqui daqui a pouco. Vai acontecer o seguinte, tem um probleminha aqui, certo? Aliás, eu vou, como essa aula está ficando extensa, eu vou parar isso por aqui, né? Já tá, ó. O meu eco é exatamente o retorno aqui, ó. Ele manda para a variável retorno e eu atualizo via jQuery com o método de HTML na variável, o que está na variável retorno. O corpo da tabela está no form busca, esse cara aqui você vê que não tem nada, mas daqui a nossa busca perfeita, ó. Se eu não botar nada, ele traz todo mundo. Vou botar aqui, ó, só Costa
E clicar aqui, ó, já está feita a pesquisa. Perfeito. Então, é isso. Daqui a pouco a gente continua melhorando aqui o nosso CRUD. Perfeito? Até a próxima.